Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxas voltam a subir no Tesouro e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pré-fixado com taxas acima de 12%, IPCAs com taxas acima de 6,4%. Em qual desses títulos os grandes investidores estão colocando o seu dinheiro? Vininvest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todas as perguntas de vocês, internautas. Vamos lá, você está vendo aí a tela de fechamento das últimas taxas dos títulos do Tesouro Direto, mas o vídeo de hoje ele é específico do interesse dos grandes investidores. Então eu vou juntar para você o que eu e você, pessoa física, podemos comprar, que é o Tesouro Direto, com o interesse dos grandes investidores. Vamos começar olhando para nós. Estamos verificando aqui pré-fixado, estressando novamente com taxa de 12,26%. Taxa novamente acima de 12%. Já o pré-fixado 29, com a taxa chegando próxima a 12%, 11,92%. E os títulos Tesouro IPCAs principais, todos eles com taxa acima de 6,30, 6,20. É isso que nós estamos observando. E o IPCA 2029, novamente com a taxa explosiva, 6,41%. Agora, repara o movimento dessas taxas ao longo do último ano. Nós temos aqui o pré-fixado 2031. Ele ainda não completou um ano, porque foi lançado em fevereiro de 24. Então, em que pese eu faça o filtro aqui no Tesouro Direto para um ano, anota aí, ele só foi lançado em fevereiro. E o que nós observamos? Claramente uma tendência de alta nas taxas, com alguns pontos de alerta. Primeiro ponto importante, veja que nós temos claramente aqui uma resistência em 12,65. Tocou e sentiu. Segunda questão que eu quero chamar a sua atenção. Temos também um suporte, um piso, em torno de 12%. Repara aqui, ó, esse 12%. Depois nós tivemos novamente aqui 11,99 e voltou a subir. Em outras palavras, essa taxa deve ficar aí girando entre 12 e 12,60 por algum período de tempo. Vini, durante qual período de tempo essa taxa deve ficar aí? É imprevisível, mas veja, se tivermos uma notícia boa, seja no Brasil ou no exterior, a taxa tende a cair, porque notícia boa faz o risco cair e puxa as taxas para baixo. Então o pré-fixado 2031 está aí com uma taxa interessante. Como é que eu sei que essa taxa pode ser realmente uma taxa interessante para você, investidor? Ao mudar aqui para a taxa de resgate, você pode olhar os títulos que já venceram, ou seja, aqueles títulos que nós temos aí, ou para vencer, ou um histórico um pouco maior. Repara, por exemplo, o pré-fixado 2025, que vai vencer em breve. Olha o histórico dessa taxa, como ela vem subindo, e agora está aqui, ó, em 10,74, porque esse título está próximo de vencer. Estamos falando, então, em um título com um vencimento mais longo e, logo, um risco maior. Por isso, a taxa do 2031 tem que ser mais alta realmente. Tá aí para você 12,26. Olhando também aqui agora o IPCA e vamos colocar os tesouros IPCAs mais longos, verificando o 2045 ao longo de um ano. Veja que a relação é muito parecida, uma clara tendência de alta. Chegou também aqui na máxima em 6,53, a taxa de fechamento mais alta que nós tivemos ao longo dos últimos 12 meses. Depois teve uma queda e voltou a subir. Repara que ela também parece ter um suporte muito forte agora em 6%. Demorou para romper, depois rompeu. Então eu vejo aqui dois movimentos interessantes. Nesse caso do IPCA 2045, um primeiro suporte em 6,20 e um segundo claramente em 6%. São dois níveis que, se perder, taxa volta a desabar, mas não é o que nós temos observado nas últimas semanas. Veja, nós não devemos ter taxas abaixo de 6%, talvez chegando ali.
e renovando a oportunidade para você. Se você já está gostando do vídeo, dê aquele super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. E agora eu vou falar do interesse dos grandes investidores pelo leilão do Tesouro Nacional. Se você é novo aqui, é importante você entender. Eu e você investimos via Tesouro Direto, porque somos pessoas físicas e a dívida pública brasileira é composta somente de 2% pelo Tesouro Direto. O restante é o que você vai ver aqui, é o que os grandes investidores compram da dívida pública brasileira. Fundos de pensão, fundos de previdência, grandes bancos. Então presta bastante atenção nesse movimento. Começando pelo interesse deles, pelo Tesouro Selic. Nós tivemos um leilão na terça-feira passada. Veja, o Tesouro manteve a oferta de 300 mil títulos e o mercado comprou tudo no vencimento mais curto, que é 2027. Para 2030, que é o vencimento mais longo de Tesouro Selic para as pessoas jurídicas, o Tesouro também manteve a oferta, 1 milhão, e foi tudo comprado. Quero trazer um resumo para você dessa primeira parte. Os grandes investidores estão comprando sem parar Tesouro Selic. Você repara aí, entre a oferta e o que foi comprado desses últimos 2 títulos, nos 4 últimos leilões, 100% comprado. A oferta não foi alta, mas o mercado comprou absolutamente tudo. E aí você me pergunta, Vini, qual é a explicação para isso? Para dar a explicação, eu começo a fazer um agradecimento aqui ao Pedro Souza, que é um internauta do canal que compartilha excelentes informações no nosso grupo aberto do Telegram, gratuitamente. E ele trouxe esse gráfico que eu peço licença para utilizar. É a expectativa de juros futuros, ou seja, quanto é que o mercado está esperando que a nossa taxa Selic esteja numa data futura. Cada linha dessa daí é uma data específica que ele fez a consulta. Então repara, a linha vermelha, a consulta que ele fez foi no dia 12/7, há bastante tempo aí atrás. Depois você vê uma linha azul pontilhada. Essa consulta tinha sido no dia 5/7, no início desse mês. Agora você vê lá no alto uma linha roxa e eu deixei até o comentário. Ele fez essa consulta agora, recentemente, na última sexta-feira. Veja que é a linha mais alta sobre todas as outras. O que significa isso? Que a expectativa dos juros futuros está mais alto em relação às projeções do início desse mês. É por isso que as taxas vinham subindo. Toda vez que você tem a expectativa de juros lá na frente subindo, ele puxa as taxas para que você entenda esse movimento do mercado. Expectativa de alta nos juros futuros. E eu vou explicar já já para você, olhando para os pré-fixados. O que você precisa entender nesse movimento é: juros futuros subindo significa expectativa da taxa Selic em alta. E nessa quarta-feira teremos reunião do Comitê de Política Monetária. E eu vou trazer todos os detalhes aqui para você. Também na última terça-feira, nós tivemos leilão do IPCA com juros semestrais. Lembrando que os grandes investidores não têm a oportunidade, minha e sua, do IPCA principal, somente o IPCA com juros semestrais. E olha o movimento, as taxas caíram, não foi uma queda substancial, e eu vou te explicar o que aconteceu. Maio de 29, a taxa estava em 6,41 e caiu para 6,36 nesse vencimento para daqui a aproximadamente 5 anos. Vini, então as taxas estão em queda. Engano seu, essa foi a segunda maior taxa do ano. Foi uma leve queda e de pouquíssimos pontos base, apenas 5 pontos base. Olha aí para maio de 2035, também tivemos uma queda, somente de 4 pontos base. Essa é a terceira maior taxa do ano para esse vencimento. Agosto de 2060, meus amigos, a dívida pública brasileira vendendo títulos para agosto de 60 com 6,34%. É uma taxa altíssima, terceira maior taxa do ano. Resumo para você dos IPCAs principais. Primeiro ponto, taxas caíram, mas a queda foi irrisória, uma queda pouco significativa. Segundo ponto, o Tesouro Nacional tem ofertado pouquíssimos títulos
para não encarecer a dívida brasileira com IPCAs com juros semestrais. E o mercado voltou a comprar com essas taxas maravilhosas. Volto a dizer, mercado te mostrando o rumo. Estão comprando tudo e o Tesouro oferecendo pouco. Quarta informação, repara que todas as taxas aí ficaram acima de 6,30%. Se compararmos aqui com o nosso histórico de taxas, está muito próximo. Olha aqui, 6,24 é o IPCA 2035. Então estamos falando de taxas bem parecidas também para os grandes investidores que receberão 6,30 no IPCA com juros semestrais 2035. Esse foi o leilão da última terça-feira, Tesouro Selic e IPCA com juros semestrais. Depois, nós passamos a ter então o leilão do pré-fixado. E aqui eu faço uma pausa para você. Parece que toda semana estamos tendo novidade. Geralmente a semana começa ali com uma certa tranquilidade e piora ao longo dos últimos dias, quinta e sexta-feira. Foi o que aconteceu e é o que você vai entender agora. Olha aí, nós tivemos o leilão de pré-fixado e agora você tem o vencimento para abril de 2025. Olha essa taxa, saiu de 10,67 para 11,03. Vencimento para menos de um ano. Abril de 2025 é aproximadamente 9 meses. Por que essa informação é importante? Eu retomo o gráfico do Pedro Souza que disponibilizou para nós. Essa taxa significa, então, a confirmação, ou melhor, a confirmação da expectativa de alta da taxa Selic aqui no Brasil. Essa taxa significa uma taxa Selic entre 10,75% e 11% em abril de 2025. É isso mesmo, não se assuste. O mercado está indicando que a taxa Selic vai subir. Eu, particularmente, ainda não acredito, mas vamos seguindo para você entender. E como se não bastasse essa expectativa de alta para esse prazo daqui a 9 meses, olha o que aconteceu nas demais taxas dos pré-fixados. Outubro de 26, uma alta de 33 pontos base. Taxa foi para 11,94. Isso nos dá uma expectativa de Selic de 11,75. Em outras palavras, sobe a partir de 2025, continua subindo em 2026. Olha para 2028. A taxa saiu de 11,98 para 12,22. Subiu 24 pontos. Com um detalhe, o mercado não comprou apenas 10%. Só tem duas possibilidades. Ou o mercado está exigindo mais prêmio nessa curva intermediária, que eu acho que é o mais provável, ou o mercado está cheio de pré-fixado 2028, que eu não acredito, porque eu venho acompanhando os leilões e olha aí, você está vendo que nos dois últimos leilões ele não comprou 100%. Essa é a minha suposição. Mercado pressionando por mais taxa para poder comprar os títulos da dívida. E janeiro de 30, olha aí, 12,36, qual é o detalhe? Subindo de novo a taxa, subiu 19 pontos base. E o segundo detalhe, não foi comprado tudo. Então, para médio e longo prazo, o mercado não comprou, nem para 2028, nem para 2030. Por que será? Qual é a sua opinião? Escreva aí nos comentários. Eu já dei a minha e vou confirmando ao longo dos leilões dessa semana. Tá aí o gráfico do pré-fixado. O que você repara então são taxas voltando a subir ao longo desse mês de julho. É impressionante essa relação. Os investidores, grandes investidores, continuam comprando, mas desconfiado no médio para o longo prazo dessa taxa. Tá aí para você o resumo do pré-fixado. Não foi diferente o pré-fixado com juros semestrais, o título preferido dos investidores internacionais. É isso mesmo, eles preferem pré-fixado com juros semestrais. As taxas dispararam. E o que acontece? O Tesouro segura a oferta. Olha aí, janeiro de 31. Olha o histórico dos últimos 4 leilões. Foi a maior taxa dos últimos 4 leilões. E o que o Tesouro fez? Reduziu a oferta. É uma oferta pífia, essa de 150 mil papéis. Uma oferta apenas para constar. E a taxa voltou a ficar acima de 12%, sendo que tudo foi comprado.
Vencimento de 2035 também, taxa acima de 12%, oferta pífia também e tudo comprado. É o mercado te mostrando para onde é que ele está direcionando. Porque os grandes investidores gostam desse? Porque pagam juros semestrais e os juros aqui no Brasil, em relação ao mundo, são altos. É por essa razão que eles gostam desse tipo de título. Agora fica a pergunta: qual é o título preferido dos grandes investidores? E por que eles compram esse título? Eu vou te responder, mas antes eu quero te fazer um convite. Você sabia que nós temos aqui as soluções Vininvest e uma delas é o WhatsApp do Tesouro Direto? É isso mesmo, você tem lá a oportunidade de receber todos os dias as taxas e os preços no seu celular e não precisar ficar acessando a todo instante os títulos no Tesouro Direto. Você cadastra e recebe o seu WhatsApp diariamente. Você pode cadastrar até 5 alertas de taxas ou de preço. E quando o seu celular apitar, você já sabe que chegou naquele nível que você, investidor, gostaria. Se você não tem nenhuma referência, eu mesmo deixo alguns alertas pré-cadastrados para que você tenha uma referência. Você pode usar para qualquer título do Tesouro, pré-fixado com juros semestrais, IPCA, Renda Mais. Todos os títulos do Tesouro Direto estão disponíveis. Eu vou deixar o link aqui no alto para que você possa aproveitar, inclusive com planos vitalícios para você ficar tranquilo. Finalizando para você, qual é o título preferido dos grandes investidores? Olha esse gráfico aí, começando a olhar no canto esquerdo dele. Esse gráfico redondo de pizza que você está vendo. Predomina claramente a cor azul. A cor azul é a LFT, Letra Financeira do Tesouro. Ou resumindo, é o Tesouro Selic. Veja que aproximadamente aí 2/3 é isso que o mercado tem comprado ao longo dos últimos 12 meses. Qual é a explicação para isso? Primeira explicação, nós temos uma taxa de juros alta considerando em relação a outros países do mundo. Então os investidores sabem que essa taxa é boa e compram ela. Segunda principal questão, costuma ser o título mais ofertado ao longo dos leilões. Essa é a segunda explicação. Olhando agora para o lado direito, você vê claramente nesse gráfico de barras que o volume de títulos emitidos nos últimos 12 meses voltou a subir. Ou seja, aquele volume bem restrito que nós tínhamos no mês anterior parece ter ficado para trás e agora o Tesouro vem emitindo mais títulos ao longo dos meses. Aqui você aprende com clareza, sem enrolação, de forma direta e objetiva. Agora, se você quer ficar tranquilo mesmo, volto a falar, WhatsApp do Tesouro Direto. Clica aí na descrição desse vídeo que você vai ser carregado para o link para não perder isso. Fique tranquilo na hora de investir. Invista com segurança, com rentabilidade e não fique ouvindo opinião. Tenha a certeza nos seus investimentos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que aproveitem. Tá aí o WhatsApp do Tesouro Direto. Excelente semana para vocês.